Dentro dos fundamentos da narrativa de alta conversão, a gente vai partir para uma parte que é extremamente importante, antes da gente ir para a parte prática, para vocês entenderem o que tem por trás da narrativa de alta conversão, quando a gente está falando numa comunicação magnética. Então, qual que é a matriz da narrativa de alta conversão, que é o que torna essa narrativa tão magnética, e ser magnética é capturar a atenção das pessoas, que é o ativo mais importante da rede social. Então, as pessoas estão navegando na rede social, certo? E elas estão rolando o feed ali, freneticamente, e tendo muito estímulo, muito estímulo. E a partir desses estímulos, elas passam pelo nosso conteúdo de forma quase imperceptível, elas não olham, elas não param, aquele comportamento automático e obsessivo até delas. Como que a gente faz para liberar dopamina, ou seja, para ela ter um estímulo onde ela pare aquele comportamento automático dela e preste atenção na sua narrativa, tá? Então, isso daqui, ó, é o que compõe essa narrativa para que você consiga capturar a atenção das pessoas. Nas próximas aulas eu vou dar exemplos de como fazer isso. Vamos entender aqui, então, esses pontos fundamentais para a gente fazer isso. Primeiro tem as dores primárias e os problemas externos. Então, na nossa narrativa, a gente precisa falar para essas pessoas sobre as dores dela, que a gente entende essas dores que a gente chama de primárias. Ou seja, são os problemas externos. O que essas pessoas estão verbalizando? O que elas estão dizendo sobre os problemas delas? Então, aqui no meu caso, eu não consigo vender, eu não tenho engajamento, eu não tenho seguidor. Então, é algo muito fácil dessa pessoa comunicar. Só que isso é um problema externo, é um problema superficial e é o que eu chamo de problema errado. Igual a analogia que eu fiz aqui, por exemplo, você tem dor de cabeça todos os dias. Isso você consegue verbalizar. É a sua dor primária, o seu problema externo. Eu tenho dor de cabeça todo dia. Eu tenho que tomar remédio para dor de cabeça todo dia. Porém, esse é só um sintoma, ele não é a doença real, ele não é a causa daquilo. A causa já está aqui, ó, mais para baixo aqui, a gente vai descobrir. Então, a causa dessa dor de cabeça pode ser um problema na alimentação. Pode ser que quando ela coma carboidrato específico numa determinada hora do dia, aquilo causa um desequilíbrio e dê uma dor de cabeça nela. Então, pode ser uma hipersensibilidade alimentar que ela tem por lactose ou por glúten ou por qualquer um outro tipo de alimento. Só que ela não sabe dizer isso. Ela só sabe dizer que ela está com dor de cabeça. Então, você, obviamente, na sua narrativa, precisa tocar nesse ponto. Então, numa narrativa desse nutricionista ou desse médico, por exemplo, eu teria que dizer, você tem dor de cabeça todos os dias? É simples isso, entendeu? Então, você vai verbalizar também o que eles verbalizam. Qual outra camada dessa matriz, né? Muitos anúncios só tem isso, tá? E daí ele não é um anúncio completo. Então, vamos pensar, conteúdo, anúncio, narrativa, todas as peças que você pode criar de comunicação, quando você só atinge a dor primária, ele não é completo, ele é muito básico, ele é o beabá, você está comunicando num nível de consciência baixo. Precisa ter isso, mas precisa ter todas as camadas abaixo. Então, vamos entender que quanto mais camadas a gente atinge numa narrativa, melhor ela fica, mais magnética ela fica. E quanto menos camadas, mais simples, ordinária e de baixa consciência ela fica. Qual a segunda camada aqui? Dores secundárias ou problemas internos, como eu chamo, né? Que são coisas que poucas pessoas no seu mercado estão dizendo. Elas são os sentimentos que essas pessoas têm por não conseguir fazer o que elas desejam. Então, por exemplo, eu tenho dor de cabeça todos os dias. O que essa pessoa se sente? Ela se sente. Eu nunca tive dor de cabeça todos os dias. Graças a Deus, eu quase não tenho dor de cabeça. Mas ela se sente muito frustrada porque ninguém consegue resolver o problema dela. Ela já está esgotada de ter que tentar tantas coisas e nada resolveu, tá? Então você precisa entender esse sentimento dela. Óbvio que você vai entender porque você é seu avatar transformado, você já teve nesse lugar, ou pelo menos vários seus clientes já tiveram. Então, aqui no meu caso, essa pessoa se sente insegura por não conseguir vender, por não ter engajamento, por sentir que não tem autoridade, por não ter seguidor. Ela acaba desistindo do sonho dela, trabalhando numa coisa que ela não gosta.
ela não tem liberdade, ela não tem liberdade geográfica, ela não tem liberdade financeira. Então, aqui são os problemas internos. E quando eu falo poucos estão dizendo, poucos concorrentes do seu mercado estão abordando esses problemas, essas dores secundárias. Então, no anúncio deles só tem isso, assim, você não consegue vender? Então, clica aqui e compre meu produto tal. Não vai funcionar. Agora, quando você começa a falar assim, você não consegue, você se sente frustrado por não conseguir vender e já está quase desistindo do seu sonho, eu sei o que é passar por isso, ou então, eu vou te contar qual é o real problema. Aí o negócio começa a ficar mais interessante, porque a pessoa olha e fala, caramba, ele sabe o que eu estou passando. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Quando você também, na narrativa, consegue falar sobre o inferno, as consequências ruins que essas pessoas vão ter se elas continuarem nesse caminho, não mudarem, não tomarem atitude, aí o negócio começa a ficar melhor ainda. Então, no meu caso, você não vai conseguir viver do seu propósito, você não vai prosperar, você vai ficar aprisionado na sua condição atual, você vai ter que voltar para o trabalho que você não gosta e se sentir completamente impotente, certo? Então, aqui eu vou mostrando todo o inferno. Você vai tentar, tentar, tentar e ter que fechar essa empresa, porque você não vai conseguir esse resultado. Só que o inferno, ele sempre precisa vir em contraste, em polarização. Se eu mostrei inferno, eu preciso mostrar o céu. Porque se eu mostrar só o inferno, daí agora a gente está indo para uma parte mais da psicologia, que vocês vão entender aqui da psicologia e dos arquétipos. Se a gente, por exemplo, a gente tem o arquétipo da morte, tá? Eu não estou falando aqui dos 12 arquétipos de marca, eu estou falando do arquétipo como conceito geral disseminado por Jung. Então, arquétipos são formas, símbolos, ideias que já vêm passando para a gente de geração em geração. Então, ele tem o arquétipo da morte. Na época, né, 2020, que você ficou assistindo o telejornal e assistindo, enfim, falando sobre as mortes e todo dia morria um monte de gente, se você esteve um pouquinho atento, você percebeu que 2 dias consecutivos vendo isso, o que aconteceu? Qual que é o fenômeno que aconteceu com você? Foi te causando uma sensação de impotência e uma passividade. Você foi ficando pacato, anestesiado de alguma forma e sentindo que você não tem força para agir. Por quê? Porque o arquétipo da morte na gente constrói esse tipo de sensação e comportamento. Se você ficar tendo, né, rotineiramente contato com notícia de morte ou com a morte em si, você vai ficar apático. É muito complicado, você vai ficando apático, apático, apático. Se você não tiver, né, um mínimo desperto e consciente, mesmo que você esteja, é importante falar que os arquétipos agem na gente de uma forma inconsciente, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Então, é muito difícil você ter o domínio para ir contra o arquétipo, aquele arquétipo não despertar aquele comportamento em você, é quase impossível. Por isso, fujam dos noticiários. Aqui. Agora, dado esse disclaimer, vamos lá. Se você só mostra o inferno, as coisas ruins para o seu potencial cliente através da sua narrativa, o que você vai fazer com ele? Você vai colocar ele num estado péssimo? Mas, assim, nem só pensando em você ser uma pessoa boa ou ruim, mas colocar essa pessoa num estado péssimo vai levar a ela a uma incapacidade de agir, a uma passividade, né, a um abatimento. E você não quer uma pessoa assim, porque daí ela não vai clicar no seu botão, entrar no seu funil e muito menos conversar com você para comprar o seu produto. Então, o que você precisa trazer? O contraponto, que é o céu. Então, aqui você mostrou as coisas ruins, gerou sentimentos nela que vocês vão ver um pouco mais para frente nas aulas sobre esses sentimentos que a gente precisa gerar no nosso cliente para liberar dopamina e fazer ele agir. Você gerou sentimentos que não foram tão bons, aí você precisa colocar sentimentos bons no lugar, trazer esperança. Então, o céu, gente, é esperança, tá? Então, você vai trazer benefícios e desejos realizados através da sua comunicação. Então, você vai dizer, olha, agora, se você seguir esse caminho, e quando você está falando
olha, não é seguir o meu caminho, mas você seguir algo parecido com o meu caminho. Porque o marketing, ele não é uma corda onde você vai enforcar o seu cliente. Você é um pezinho. Sabe quando você entrelaça a mão para alguém subir no muro, a pessoa coloca o pé aqui na sua mão e ela consegue pular para o outro lado? Então, o marketing, ele dá pezinho, ele não enforca a pessoa. Só que você não pode ser idealista e pensar, não, eu não posso mexer com despertar sentimentos ruins no meu público nunca. Desculpa, mas isso é errado, você sempre vai fazer isso, querendo ou não. Mas óbvio que se fazer intensamente, você vai fazer a coisa certa e boa. Fazer sem intenção, você não vai conseguir fazer isso, você vai ter uma narrativa péssima e alguém vai fazer no seu lugar. Então, se você se considera uma pessoa que precisa cumprir um propósito através do seu trabalho, então você precisa aprender a aplicar essas técnicas de comunicação, porque é elas que vão te levar para esse lugar. E se você acredita que seu produto é bom e justo, né? E bom que eu digo é faz o bem, gera resultado e justo para as pessoas, mas ainda você precisa aprender as técnicas de comunicação, tá? Então você vai trazer a esperança para ela. No meu caso, eu vou dizer, ó, esse caminho aqui vai te possibilitar ter o faturamento XYZ, transformar pessoas através das suas habilidades, do seu trabalho, vai te dar as 3 liberdades, geográfica, emocional e financeira, que você tanto deseja. Então, eu vou trazendo esse contraponto. Agora, e se a gente for para uma camada mais profunda ainda dentro da nossa narrativa? Trazer um inimigo em comum. Então, quando a gente polariza, sempre tem um inimigo, não tem como. Quando a gente trabalha o contraste, tem um inimigo. Esse inferno aqui, ele é criado por um inimigo. Só que quem é esse inimigo em comum? Quando a gente fala em comum a todas as pessoas do meu público ideal. Todas elas compartilham de um mesmo inimigo. Nunca, em hipótese alguma, o inimigo pode ser pessoas, tá? Inimigos são sempre ideias e conceitos. Então, por exemplo, você não vai nunca trazer o inimigo em comum uma pessoa, o que é completamente errado, por exemplo, na política. É por isso que a gente, quando eu falar aqui em polarizar, já vai ter gente se arrepiando, porque foi isso que aconteceu, a gente viu nas eleições e vê na política sempre. Mas o inimigo nunca é uma pessoa, é uma ideia, é um conceito. Então você nunca vai bater num concorrente seu ou numa pessoa de carne e osso. Combinado? Isso não é nem ético. Agora vamos lá. O que é o inimigo, no meu caso? É o algoritmo. O algoritmo é completamente injusto. Mas você entende a diferença de eu bater no algoritmo e de eu bater no Mark Zuckerman, que é uma pessoa de carne e osso? Por quê? Ele não foi ele que criou o algoritmo. Apesar de ele ter criado redes sociais que usam o algoritmo, ele, ele já existe antes do Mark Zuckerman, tá? Então, o algoritmo da rede social ele é um inimigo em comum para você, porque a forma como ele opera é muito nebulosa. Ele não é um algoritmo que te favorece. Fórmulas engessadas, coisas padronizadas, lançamentos exaustivos. Então, esses podem ser os meus inimigos em comum no meu discurso, tá? Agora, vamos aprofundar ainda mais, uma camada mais abaixo. Vamos lá, na camada, aprofundando, para que essa sua narrativa fique realmente magnética e poderosa. A gente tem que trazer um movimento para a nossa narrativa. E quando eu estou falando movimento, pensa o que é o movimento. Você já pensa, solta seu corpo aí. Você está se movimentando. Não é esse movimento que a gente está falando. É um movimento de ir até um destino. O movimento, ele sugere que é uma caminhada para um destino final que eu tanto desejo. É movimentar as pessoas através de uma ideia que vão gerar um resultado, uma visão que elas querem. Então, por exemplo, quando a gente fala em movimentos ativistas, pessoas que estão defendendo o planeta ecologicamente, vamos pensar assim, lixo zero, né? Então, essas pessoas, o que elas fizeram? Construíram uma ideia, comunicaram as dores primárias das pessoas, as dores secundárias, mostraram o inferno que é se o planeta continua, se as pessoas continuarem agindo assim. Qual que é os benefícios? Quais são os benefícios? Qual é o céu se a gente conseguir diminuir o lixo que a gente gera, economizar na água, enfim, eu estou falando dentro desse movimento ativista, tá? Então, o céu é a terra prometida, gente. Vamos pensar aqui, vamos fazer essa analogia. O céu é a terra prometida, é o destino final, é a ideia
a visão que a gente criou, a visão da coisa boa que a gente criou, tá? É aqui que está a esperança. Quem, por exemplo, tem uma religião cristã, ou é católico, praticante, eu vou usar o catolicismo aqui para dar um exemplo bem claro. Então, a terra prometida é o céu, certo? E lá você vai ter um encontro com o Criador, com Deus, e você vai ter paz, finalmente. E aqui onde a gente está é um mundo de expiações e provações. Só que você tem a esperança de alcançar a terra prometida porque foi te mostrado os benefícios de estar nela. É simples assim. Parece complexo, mas isso é algo que tudo na nossa vida tem essa construção de narrativa. A gente já faz isso naturalmente. Quando você vai convencer seu marido, sua namorada, sua esposa, seu companheiro a ir no cinema assistir um filme que você quer muito, mas você não sabe se ele quer, você usa essa estrutura, viu? Basicamente, você usa vários pontos dessa estrutura, através de uma argumentação com essa pessoa, para fazer uma venda da sua ideia. Então, o movimento, ele é para onde você está levando, né? É toda essa ideia que vai gerar uma movimentação, uma esperança nas pessoas de alcançarem essa terra prometida, que é o resultado que você promete. O movimento, eu gosto de traduzir ele também no problema filosófico. E a construção para a gente falar sobre o problema filosófico com o nosso público é essa: o que não é justo, né? Contra o que eu estou lutando? Então, por exemplo, eu posso dizer, meu público pode dizer assim, não é justo que eu tenha um trabalho tão bom que vai beneficiar tantas pessoas e eu não consegui vender. Tem tanta gente com um trabalho tão ruim, tem tanta gente enganando as pessoas que consegue vender e prosperar mais que eu. Isso não é justo. Aí nasce o problema filosófico. É dessa injustiça que nasce o problema filosófico, e você, como líder, vai se levantar e coordenar um movimento que lute contra essa injustiça, que é o inimigo em comum, para levar as pessoas para a Terra Prometida. Então, eu posso dizer aqui, por exemplo, que eu estou lutando contra modinhas da internet, né, contra distrações, contra os tenquês, imposições, que geram uma perda de foco, que levam a pessoa a uma mediocridade, a fazer tudo de forma mediana, tá sempre correndo atrás do rabo, em busca da nova moda. E daí que vai gerando uma preguiça, uma exaustão e uma perda da própria potência dela. E a partir desse momento, ela não consegue mais ser leal ao que ela quer para ela, o que é certo para ela. Ela não consegue mais, porque ela está exausta, porque ela está perdida, tá? Então, eu posso dizer que todo esse inimigo em comum causa isso nas pessoas. E não é justo que você, que tem um trabalho tão bom, que quer transformar tantas pessoas, não consiga prosperar. Agora, vamos para uma camada mais profunda aqui, tá? Solução. Toda narrativa, ó, se essa pessoa aqui está falando num modo bem superficial de não consigo vender, eu tenho uma solução para você, clica aqui e compre meu curso, ela está comunicando de fato alguma solução, concorda? Todo mundo que vai vender tem uma solução, mesmo que ela não esteja tão clara. Só que aqui nessa camada mais profunda, a gente não está falando de uma solução qualquer, a gente está falando de uma solução única, que é um mecanismo único, que é o seu jeito único de levar a pessoa à terra prometida. No meu caso aqui, eu estou falando para ela que é através de um funil, já que eu estou falando sobre modinha, né, sobre ela não se distrair com milhares de coisas que aparecem na internet a cada momento, com fórmulas que não fazem sentido para ela, eu estou dizendo para ela, ó, eu estou te ensinando o jeito mais antigo de vender, que é conversando com pessoas, as vendas humanizadas. Essa é a minha solução única, tá? As modas nunca vão superar a forma de vender mais antiga. Eu posso colocar isso, tá? Então, essa é uma solução única, um mecanismo único. Eu posso dizer que esse é o gatilho principal do meu mecanismo de marketing anti-esgotamento, por exemplo. Então, você vai trazer uma forma única de criar passos para essa pessoa ir até a Terra Prometida. É a solução. É o seu jeito diferente. E o mais interessante é que você vai perceber nos meus anúncios, vai ter uma aula onde eu vou
fazer um raio-x aqui dos meus anúncios principais que me geraram. A gente tem um anúncio que gerou mais de R$ 1 milhão aqui de venda só com esse anúncio. E eu vou mostrar o raio-x dele para vocês. Você vai ver que eu não falo explicitamente qual é a minha solução. E o mecanismo único, ele tem isso, é muito interessante, porque o mecanismo único é um nome diferente, uma forma diferente de fazer, e essa pessoa, se ela digitar marketing anti-esgotamento, ela não vai achar isso no Google. Não tem no Google. Entende? Não tem outras pessoas falando sobre isso. Tudo que ela achar no Google vai ser através de mim, se eu tiver um blog, ou enfim, vídeo, qualquer coisa falando sobre isso. Então, ela não faz muita ideia sobre qual é o caminho. Então, não tem uma obviedade dela pegar e falar assim: ah, tá, isso eu já vi, fulano também faz. Não, ela não tem ideia. Eu só estou dizendo para ela que eu tenho um meio dela não precisar postar conteúdo todo dia, não fazer lançamento exaustivo, não precisar ficar vendendo produto baratinho e não ter lucro, e que ela pode fazer tudo isso com leveza trabalhando 3 vezes por semana. Então eu falo o que ela não vai fazer, eu não falo o que ela vai fazer, eu não falo como, eu só falo do meu mecanismo, que o meu mecanismo permite ela ter esses benefícios do céu, não sofrer o inferno, nem as dores, minar essas dores dela, matar esse inimigo em comum, entrar para um lugar, né, estar num ambiente onde ela tem pessoas que estão lutando pela mesma coisa que ela, certo? E lá ela vai ter uma solução diferente das que ela já fez, melhor do que as que ela está encontrando no mercado e que tem ressonância com ela, porque eu sei o que ela quer. Então, os benefícios, os desejos dela estão aqui no céu, eu já explicitei isso na minha promessa, tá? E aqui a camada mais profunda da narrativa aqui é a história do líder e a mensagem final que você está passando, porque toda história tem uma mensagem, tem uma moral da história. Então, a história do líder é a sua história, a história de origem do seu produto, da sua oferta, da sua marca, do seu negócio. Então, é a decisão que você tomou conectada à sua história e que você lutou para fazer diferente do que achava injusto no mundo, na sua família, na sua vida. Então, através disso, ó, eu posso dizer que a minha história, eu sempre conecto a minha história do líder com a história de criação, né, dos meus produtos e da minha marca, com a fase onde eu me sentia muito perdida e fragmentada como uma pessoa multipotencial, vamos dizer assim, múltipla, e que eu achava que eu só ia conseguir ter sucesso se eu tivesse uma única profissão. E eu atirava para tudo quanto é lado e não entendia o meu valor sendo essa pessoa múltipla, né? E que de tanto buscar e de colocar a minha energia no lugar errado, eu acabei ficando doente. E através dessa doença eu vivi, né, um período sabático que me trouxe clareza sobre o meu valor. Por quê? Porque eu tive que deixar de fazer aquelas 5, 7 profissões que eu tinha, gente. Eu tinha 5, 7 empregos. Não era emprego porque não eram todos que eu trabalhava empregada, eu também empreendia. Então era emprego junto com empreendimento. Eu tive que deixar de fazer todas aquelas coisas porque eu fiquei de cama 2 anos. E ali eu desenvolvi novas habilidades. Eu entendi que se eu conectasse tudo que eu já fui e que eu já aprendi numa única coisa que tivesse ligado mais à minha essência e personalidade, à minha marca pessoal, eu poderia fazer qualquer coisa. Eu não ficaria presa a uma profissão. Foi daí que eu desenvolvi o meu negócio no digital, tá? Então eu posso conectar a minha história a isso, como eu também posso conectar uma história de que meus pais sempre foram empreendedores e eles faliram milhares de vezes e eu quis ter um negócio com mais previsibilidade. Então, por isso eu vim empreender fazendo dessa forma, construindo um modelo de negócio, fazendo de uma forma mais profissional, vamos dizer assim, levando em conta todos os detalhes que eu tenho aqui na implementação. Eu posso trazer vários fragmentos da minha história que, no contexto geral, vão me direcionar para esse caminho de ter criado esse produto e para esse momento da história onde eu estou. Então, você vai pegar a sua história e vai entender qual fragmento dela, qual recorte é ideal você contar
para desenvolver toda uma jornada que te trouxe até este momento presente, onde você criou a sua metodologia e já gerou resultado para você e até para outras pessoas. E aqui tem uma mensagem, tá? Uma mensagem. Toda história tem uma mensagem, como eu disse. A minha mensagem é: eu quero te dar a liberdade de ser autêntico e deixar sua marca no mundo. E você, para mim, só é possível fazer isso empreendendo, tá? Empreendendo a sua essência e as suas habilidades, a sua história. Eu falo que o melhor produto do mundo é o produto que conta a sua história, tá? Então, aqui são as camadas, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 camadas, tá? Matriz da narrativa de 8, da narrativa de alta conversão, as 8 camadas dessa matriz, tá? Que você precisa entender e precisa incorporar na sua narrativa. Mais para frente também vai ter um checklist para você entender todos esses pontos. Então, quando você desenvolver uma narrativa, um anúncio, um conteúdo, você pode olhar o checklist e ver se você está batendo esses 8 requisitos, essas 8 camadas, para que a sua narrativa seja magnética. O ideal é que tenha pelo menos umas 5 camadas, tá? Mas quanto mais você colocar